divindade de Jesus Cristo, o texto base para o qual nos vamos trabalhar hoje e entender porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que está lá no livro de Colossenses, do capítulo 2, no versículo 9. E agora, para começar, Deus Filho, Jesus Cristo, o Verbo eterno, se fez carne. Esta é uma verdade abundantemente ensinada nas Escrituras desde o Antigo Testamento, onde a vinda do Filho de Deus é prometida, até o Novo Testamento, onde as promessas de Deus se cumprem em toda a sua plenitude. O profeta Isaías, 730 anos antes do Verbo habitar entre nós, chamou-o de Deus forte e Pai da eternidade, como lá no livro de Isaías, do capítulo 9, no versículo 6. Temos também muito forte o testemunho dos apóstolos que caminharam com Jesus, ouviram as suas palavras e viram seus milagres, e presenciaram a sua glória. A exemplo de Pedro, que declarou enfático: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que está lá no livro de Mateus, do capítulo 16, no versículo 16 também. E depois escreveu: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas enganosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Lá no segundo livro de Pedro, do capítulo 1, no versículo 16 e 17. A declaração de fé na divindade de Jesus Cristo é o ponto central do cristianismo. Negar a divindade de Cristo é uma artimanha satânica que fere o pilar básico da fé cristã. Somente o Salvador divino é capaz de efetuar a nossa eterna redenção. Por isso, tanto a crença na sua divindade como a sua humanidade são pontos fundamentais e basilares para a salvação. O Salvador tinha que ser Deus para que o seu sacrifício tivesse valor infinito e eficaz para a salvação de tantas vidas, e tinha que ser homem para redimir os homens. A divindade de Jesus Cristo é atestada pelo fato de que todos os atributos divinos lhe são atribuídos nas Escrituras com todas as suas perfeições, embora ele tenha se esvaziado voluntariamente do uso deles, enquanto esteve neste mundo, para viver como homem perfeito. Ele sempre esteve, e ele se esvaziou para tomar a forma do seu servo. E podemos dizer que ele se esvaziou de alguma prerrogativa que, de fato, já tinha. Ele tem todos os atributos divinos e todos são manifestos nele. Número 1. Jesus tem os atributos absolutos de Deus. Os atributos de Deus são aquelas características distintivas da natureza divina, que são inseparáveis da ideia de Deus e que se constituem a base para as suas manifestações, as suas criaturas. Esses atributos representam os elementos do seu ser, que distinguem a sua deidade. Todos os atributos divinos são totalmente atribuídos a Cristo e atestam a sua divindade no sentido mais absoluto do termo. Os atributos absolutos são aqueles que se manifestam exclusivamente em Deus e cuja manifestação não tem nenhuma relação com as suas criaturas. E só recapitulando, a declaração da fé na divindade de Jesus Cristo é o ponto central do cristianismo. Negar a divindade de Cristo é uma artimanha satânica que fere o pilar básico da fé cristã. Pré-existência e eternidade. O Logos, o Verbo, é eterno, como Deus. Ele é preexistente e sempre existiu, eternamente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Como lá no livro de João, do capítulo 1, no versículo 1. A profecia que antecipa a cidade do seu nascimento já asseverava que ele nasceria em Belém, mas já existia desde toda a eternidade, como lá no livro de Miqueias, do capítulo 5, no versículo 2. Eternidade é o atributo de Deus pelo qual ele não teve começo de dias, nem terá fim da existência, e não há sucessão na sua vida. Ele vive e sempre viverá. A eternidade de Deus manifesta-se em todo o tempo. Deus não teve princípio e não terá fim. Ele não está limitado no tempo, de maneira alguma. Jesus também é Deus e é eterno. Ele
o Messias é chamado de Pai da Eternidade pelo profeta Isaías, como a gente viu, ele não é chamado apenas de eterno, mas de Pai da Eternidade, como lá no livro de Isaías, do capítulo 9, no versículo 6. João Batista declara que Jesus já existia antes dele, como lá no livro de João, do capítulo 1, no versículo 15. Claro que ele não estava se referindo ao nascimento de Jesus neste mundo, pois Jesus nasceu 6 meses depois de João, como lá no livro de Lucas, do capítulo 1, no versículo 36. Mas João estava querendo falar da sua preexistência antes de vir a este mundo. O verbo já existia antes de João e também antes de Abraão, como lá no livro de João, do capítulo 8, no versículo 58, e antes que o mundo viesse a existir. Também no capítulo 17, no versículo 5 e capítulo 7, no versículo 24. Por intermédio da frase "antes que Abraão existisse, eu sou", Cristo proclamou a sua divindade de tal forma que os judeus pegaram em pedras para matá-lo, acusando-o de se fazer Deus. Onipresença. Deus está presente em todo lugar. Jesus Cristo é Deus, pois é onipresente. Jesus respondeu: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e veremos a ele e faremos nele morada", como lá no livro de João, do capítulo 14, no versículo 23. Ele não poderia prometer que faria morada em todos os crentes se não fosse onipresente. Após a sua ressurreição, ele prometeu a sua presença a todos os crentes na missão do Ide, como lá no livro de Mateus, do capítulo 28, no versículo 20. E igualmente ele promete a sua presença em todas as reuniões dos crentes, como lá no livro de Mateus, do capítulo 18, no versículo 20. Para cumprir essas promessas, ele tem que ser onipresente. Onisciência. Deus sabe todas as coisas. Jesus Cristo é onisciente, ele conhece a si mesmo e a todas as coisas que ele criou. Jesus conhece ao Pai, que é Deus, o Espírito Santo e todas as coisas criadas. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar, como lá no livro de Mateus, do capítulo 11, no versículo 17. Imutabilidade. Não há mudança em Deus, em sua natureza, em seus atributos, em seu conselho, em sua consciência e em seus propósitos. Ele não muda, mas permanece, sempre o mesmo. Imutabilidade não significa imobilidade ou inatividade. Nosso Deus é um Deus de ação, como lá no livro de Isaías, do capítulo 43, no versículo 13. Deus é infinito em energia e incessante em sua atividade. Tudo isso é verdadeiro para descrever Jesus Cristo. A imutabilidade de Yahweh em Salmos, do capítulo 102, no versículo 26 e 27, é atribuída a Jesus no livro de Hebreus, do capítulo 1, no versículo 11 e 12. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como o manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Deus é imutável, e Cristo também, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, como lá no livro de Hebreus, do capítulo 13, no versículo 8. Vida e autoexistência. A vida está nele e a vida era a luz dos homens, como lá no livro de João, do capítulo 1, no versículo 4. O Senhor Jesus Cristo dá a vida eterna a todos os arrependidos que creem nele. Porque ele é Deus, nenhuma criatura pode ser ou dar esta vida. Jesus é a vida. Jesus respondeu: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Como lá no livro de João, do capítulo 14, no versículo 6. Ele é a vida e pode dar a vida porque é Deus, como o Pai tem a vida em si mesmo e pode vivificar a quem quiser. Assim, igualmente, o Filho. Como lá no livro de João, do capítulo 5, no versículo 21. Jesus tem os atributos relativos de Deus. Agora veremos a presença dos atributos relativos de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os atributos relativos são aquelas características do caráter de Deus que se manifestam nos seus relacionamentos com as suas criaturas. Santidade. O Santo de Israel, Senhor Yahweh, no Antigo Testamento,
é o Senhor Jesus Cristo e o Deus Redentor no Novo Testamento. Quanto ao nosso Redentor, Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, como lá no livro de Isaías, do capítulo 47, no versículo 4. Ao anjo da igreja em fidelidade escreva: estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém a fechará, e que fecha e ninguém abrirá, como lá no livro de Apocalipse, do capítulo 3, no versículo 7. Luz. Deus é a luz e igualmente o Senhor Jesus é a luz. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens, como lá no livro de João, do capítulo 1, no versículo 4. De novo Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida, como lá no livro de João, do capítulo 8, no versículo 12. Bondade. Toda a boa dádiva procede de Deus, porque Ele é bom e age sempre com bondade. A salvação é a maior boa dádiva de Deus e procede principalmente do Deus Filho, e que é bom, o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, como lá no livro de João, do capítulo 10, no versículo 11. Verdade. Jesus é a verdade e Jesus Cristo é a verdade. Ele não é apenas um profeta, o Senhor Jesus é a profecia. Ele não é apenas um porta-voz, ele é a palavra. Ele é o Logos de Deus. Ele é a verdade. Ele ensina com a sua própria autoridade. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, como lá no livro de Mateus, do capítulo 24, no versículo 35. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, como lá no livro de João, do capítulo 1, no versículo 14. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, como lá no livro de João, do capítulo 14, no versículo 6. Amor. Amar é buscar o bem do ser amado e estar disposto a pagar o preço pela promoção desse bem. A Bíblia declara que Deus é amor, como lá no livro de João, do capítulo 4, no versículo 8. Deus é amor e igualmente o Senhor Jesus é amor. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos, como lá no livro de João, do capítulo 15, no versículo 13. Porque Deus nos ama, Ele promoveu uma solução para o nosso problema da morte e do pecado. Ele promoveu a salvação que nós pecadores precisávamos. Por esta razão, a Bíblia demonstra este grandioso fato. A maior manifestação do amor de Deus está em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Deus é amor, Cristo é amor. Ele nos criou por amor, Ele nos sustenta por amor, Ele nos salva por amor. Justiça. Deus é justo e igualmente o Senhor Jesus é justo. A justiça está ligada à lei, à moralidade e à retidão. Deus é reto e justo em relação a si mesmo e em relação às suas criaturas. A Bíblia muito enaltece a justiça de Deus, como lá no livro de Salmos, do capítulo 11, no versículo 7. Também no capítulo 19, no versículo 9, e no livro de Daniel, do capítulo 9, no versículo 7, no livro de Atos, do capítulo 17, no versículo 31. Vemos que, por ser justo, Jesus tratava as pessoas com igualdade e equidade, fazendo sempre o que é certo. Jesus Cristo é o maior exemplo de justiça em tudo o que falou e em tudo o que fez. Jesus nos deu o exemplo de pessoa justa. Está profetizado que o seu reino será reino de justiça, como lá no livro de Isaías, do capítulo 11, no versículo 5. E este será o nome pelo qual será chamado Senhor, justiça nossa, como lá no livro de Jeremias, do capítulo 23, no versículo 6. E para conclusão, vamos rever tudo bem resumido do que aprendemos hoje. Podemos reafirmar que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, pois possui todos os atributos absolutos relativos da natureza divina, desde a sua pré-existência até a sua onisciência, onipresença, onipotência e imutabilidade. Jesus demonstra a sua divindade em todos os aspectos. Ele não apenas possui os atributos divinos, mas também os manifesta em seu relacionamento com as criaturas, revelando sua santidade, luz, bondade, verdade, amor e justiça. Portanto, reconhecer a divindade de
Jesus Cristo é fundamental para a fé cristã, pois somente Ele, sendo Deus e homem ao mesmo tempo, poderia efetuar a nossa eterna redenção. Sua morte e ressurreição são as maiores manifestações do amor de Deus pela humanidade, demonstrando que Ele é verdadeiramente o único caminho para a vida eterna. Assim, ao reconhecermos a divindade de Jesus Cristo, podemos também nos entregar a Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém. Mas para definitivamente terminar esse vídeo, quero que você reflita e se questione essas perguntas. Por quais motivos Jesus é ao mesmo tempo divino e humano? Dos atributos divinos citados, qual mais chamam a sua atenção e por quê? E cite pelo menos 2 importâncias de se conhecer a divindade de Cristo. E é isso.